Hoje eu vou ensinar como o Brasil tem ensinado por aí a Bíblia do vazamento. São vários episódios na política brasileira com a seguinte técnica. Se você é acusado por uma operação, como a Lava Jato, por exemplo, primeiro, vaze o seu próprio nome. Depois, vaze o nome dos seus inimigos políticos. Colocados todos no mesmo saco, todo mundo vai lutar contra essa operação que está punindo os corruptos. Vou contar o primeiro caso. O primeiro caso consta da página 145 do livro Assassinato de Reputações, de Romeu Thuma Júnior. Ele diz que, no ano de 2009, foi vazado do gabinete do procurador da República, Eugênio Aragão, aquele dossiê Alston, que incriminava os tucanos. Segundo Romeu Thuma Júnior, o dossiê foi vazado vindo da Suíça, sem que passasse por ele, pela própria secretária de Eugênio Aragão. Ministro da Justiça, que hoje, como todo mundo sabe, está ameaçando punir os delegados que são acusados, volta e meia, de terem vazado trechos da Lava Jato. Que ótimo exemplo, hein, senhor Aragão? Vou contar um outro caso também, que faz parte da crônica brasileira de se vazar informações de você mesmo e dos teus inimigos. Volto a dizer, para colocar todo mundo no mesmo barco e detonar a operação que apura a corrupção. É o caso de José Paulo Bisol, relator da CPI das empreiteiras, e que foi candidato a vice na chapa do Lula em 89. Era ele que vazava os dados, não só contra o PT, mas contra os inimigos do PT, para colocar todo mundo contra a CPI das empreiteiras. Tem outro caso muito famoso ainda, é o chamado dossiê Pasta Rosa, divulgado em dezembro de 95, que consistia num conjunto de documentos que mostrava uma contribuição de 2,4 milhões de dólares do Banco Econômico de Ângelo Calmon de Sá para a campanha de 25 candidatos às eleições de 90. Vale lembrar que entre os 49 políticos acusados constava Antônio Carlos Magalhães, que na época se elegeu governador da Bahia pelo PFL e teria recebido sozinho 1 milhão de dólares do Banco Econômico. Sabe quem vazou a pasta rosa? O próprio Ângelo Calmon de Sá, para colocar a CM em público e fritá-lo. Agora temos um caso muito mais alarmante. No dia 19 de junho passado, a polícia apreendeu e divulgou uma série de gravações feitas no celular de Marcelo Odebrecht. Estava escrito ali que Odebrecht queria adotar uma tática chamada Tática Noboa. O Gustavo Noboa é um ex-presidente do Equador que, acusado de corrupção em 2003, fugiu. O Ministério Público leu que, segundo Marcelo Odebrecht, ele ter colocado no celular que usaria a tática Noboa seria uma referência ao presidente que fugiu. Mentira, é outra leitura. O que o Gustavo Noboa fez? Quando, em 2003, no Equador, ele começou a ser acusado de corrupção, ele divulgou a lista, não só com o nome dele, mas a lista dos corruptos que eram seus inimigos políticos. Com isso, ele colocou todo mundo contra a operação. Portanto, esse listão da Odebrecht, divulgado na semana passada, foi uma tática perfeita do governo. Colocar toda a oposição contra a Lava Jato e depois, mais para frente, fazer uso do legislativo para combater a própria Lava Jato. Ou seja, a história do Brasil é prócer em mostrar que, quando há uma grande operação e você está nela, vaze sim o seu próprio nome, vaze o nome dos seus inimigos políticos e juntos, vocês, via legislativo, acabam detonando a operação que está apurando a corrupção contra vocês. É isto que o governo e as empreiteiras estão fazendo com a Lava Jato agora. Lula, como um general conquistador, trata o Brasil como se fosse um país conquistado. Então, quando você está sendo derrotado, você vai